representar esse associativismo, né, podemos chamar assim, na forma de clubes, na forma de federações que ficavam responsáveis não só por ditar as regras, mas também por... Está gravando agora, Bárbara, mas também na forma de eventos. Tá? Vou deixar o chat aberto aqui para facilitar a vida, tá? Então, estava nesse ponto aqui, né? Então, a partir do século XIX, o esporte passa a se designar, então, dessa forma um pouco diferente, né? E a gente pode chamar, então, de esporte moderno, se a gente considerar o tubino como uma referência. Bom, só que esse esporte, né, que se modifica ali, então, no século XIX, ele assume algumas características muito peculiares, né? Que são características ligadas a determinados valores, como solidariedade, como espírito esportivo, como competitividade, como uma coisa boa, né, a se ver do esporte. E já no século XX, essas características começam a se modificar novamente, né? Elas começam a se modificar primeiro na década de 30, né, com a Olimpíada de 1936, onde começa a haver um uso político do esporte. Então, o esporte acaba agregando valores e agregando sentidos diferentes do que ele agregava anteriormente. Então, com a Alemanha nazista, o esporte assume uma dimensão muito maior do que ele tinha assumido até então, né? Essa dimensão política, né? Posteriormente, em alguns eventos menores, essa dimensão política aparece de novo, né? Mas até a década de 80, o que dá para citar com mais evidência é o uso político pelos polos ali da Guerra Fria, né? Principalmente os Estados Unidos e União soviética, né, tentando fazer do esporte uma forma de propaganda, né? Então o esporte vai ganhando essa dimensão. Mas então por que que o esporte contemporâneo ele aparece como um fenômeno diferente a partir da década de 80? Porque na década de 80 ele experimenta, né, o fenômeno esportivo, ele é tratado de uma forma que ele não tinha sido tratado antes, né, que é a mediatização. E isso acontece num evento muito preciso, né, que é a Olimpíada de Moscou, em 1980. A Olimpíada de Moscou, em 1980, ela foi uma Olimpíada que foi talvez a primeira que começou a receber patrocínios financeiros, né? Então a gente começa a falar de um esporte globalizado. Então a globalização que começou a afetar o mundo a partir da década de 80, ela também afeta o esporte. Então, o esporte também se torna esse fenômeno globalizado. E a partir daí a gente começa a enxergar o esporte numa perspectiva de espetáculo, de mecanismo financeiro, né? Isso atinge o futebol, por exemplo, de forma que os jogadores de futebol até a década de 80, eles não recebiam salários tão exorbitantes proporcionalmente quanto se recebe a partir da década de 90. Né? Então, os jogadores que jogaram ali até a década de 90, como o Zico, por exemplo, eles não se tornaram esses enormes milionários. Né? Já a partir da década de 90, com o Ronaldo, por exemplo, o Ronaldo tem dinheiro para comprar um clube, né? Mesmo que seja um clube pequeno. Então, isso acaba evidenciando e ajudando a identificar o que esse tratamento globalizado gerou para o entendimento do que vem ou não a ser esporte, né? E principalmente a cobertura, né, que os eventos, tanto olímpicos quanto Copa do Mundo, passam a ter a partir daí, né? Então, situam aí esses três tipos de esporte. Então, o Tubino é um sujeito que acreditava, né, que o esporte é um fenômeno que sempre existiu, só que ele teve sentidos diferentes em cada momento da história, sendo então o esporte antigo, lá na antiguidade grega, antiguidade romana, né, e até algumas práticas isoladas durante a Idade Média, que durou 1000 anos, né, o esporte moderno, que aparece a partir do ano 1820, a partir da agremiação, né, em forma de clubes, associações, federações que organizavam as regras e também os eventos esportivos, e depois assume uma forma globalizada, né, muito influenciada pelo poderio financeiro a partir da década de 1980. Né?
Essas três manifestações de esporte, então, são um pouco da história que a gente pode trazer para cá. Então, o esporte sendo esse fenômeno que sempre existiu. A partir daí, então, a gente vai começar a conversar agora sobre como é que esse esporte foi compreendido no Brasil, né? Como é que essas ideias de esporte são compreendidas aqui e como que as pessoas se apropriam dela. Então, essa ideia de esporte, ela esteve presente em três documentos importantes nossos, que é na legislação. Então, nós temos o esporte na Constituição de 1988, o esporte está lá. Segundo, o esporte na Lei Zico, né, o 6215 de 93, o Zico foi secretário de esportes, né, não tinha ministério naquela época, ele era secretário, né, do governo federal, do governo Itamar Franco, e depois o esporte na Lei Pelé, né, onde Pelé também foi ministro, e aí, em virtude disso, influenciou aí a criação de uma lei. Né? E eu vou falar em separado de cada uma delas e a gente pode discutir um pouco os sentidos delas, né? Como é que elas influenciaram. Né? E aí o entendimento do Tubino vai atravessar tudo isso aqui. Ele vai estar presente nessas três leis aí de alguma maneira. Deixa eu fechar aqui. Bom, então o esporte na Constituição Federal de 88, né? O próprio Tubino, ele relata que até então, no Brasil, né, o esporte era visto apenas na perspectiva de rendimento, né? Uma ideia de que o esporte que interessava era o esporte de rendimento, né? Porque ele poderia gerar a propaganda política esperada. Esse esporte aí vem lá do início do século, né, mas ele se intensifica principalmente durante o período de ditadura militar, né? Então isso acabou atrapalhando muita coisa, porque se o esporte que existe e que interessa é só o esporte de rendimento, nunca se pensou, por exemplo, numa perspectiva de esporte que tivesse ao alcance de uma população comum, né? O único esporte pensado era o de rendimento nessa perspectiva competitiva, a ideia de esporte para a saúde, a ideia, né, isso acabou não influenciando tanto. Isso em termos de documentos, tá? A gente poderia questionar e falar assim, mas e o movimento de ginástica, dos métodos ginásticos, né? Mas o que o Tubino traz é no que diz respeito ao papel do governo e nos documentos. Então, para o governo, a única coisa que interessava era o esporte de rendimento na forma de competição. E aí, nisso, né, na Constituição Federal, né, o CF aqui é de Constituição Federal, ela nunca chegou a tratar o esporte, na Constituição de 88, com um aprofundamento conceitual. E isso trouxe problemas. Porque se ela não pensa o que é, o que não é esporte, então ela acaba também não responsabilizando o governo por desenvolver nada relacionado ao esporte. Aí isso vai se modificar com o tempo, né? Para que o conceito de esporte aparecesse lá na Constituição, então foi montada uma comissão, né? Essa comissão especial, ela observou então que no que dizia respeito ao esporte no Brasil, havia alguns itens que eram carentes de atenção. Então vejam só, o primeiro deles, que era a questão da reformulação do esporte, da natureza que ele aparecia, né? A B, a necessidade de redefinição de papéis nos diversos segmentos, né? Até mesmo do Estado em relação ao esporte, qual é o papel do Estado em relação ao esporte, né? C, as mudanças jurídico-esportivo-institucionais. D, a carência de recursos humanos, físicos e financeiros, pessoal que trabalhasse, que entendesse de esporte mesmo para trabalhar com esporte. E a insuficiência de conhecimentos científicos aplicados ao esporte, né? E aí vide fisiologia do exercício, tudo mais. A partir dessas carências, então, a Constituição ela veio a desenvolver, ela veio a elaborar um item que, né, Constituição Federal de 88, lá no o caput do artigo 217, o capítulo 3, seção 3 do Desporto, estabelecia: é dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais, como direito de cada um. Só que essa atualização aqui ela só veio mais tarde, né? E por que foi necessária essa atualização? Hoje o texto que aparece lá na Constituição é esse, né? O esporte é um direito nosso, então o poder público, seja a prefeitura, governo do estado, governo federal, ele precisa investir nisso, ele precisa fomentar esse meu direito, né?
ele não pode restringir o meu direito de acesso a essas práticas, né? Só que ela não dizia muito bem como é que o Estado deveria fazer isso. E aí a gente tem como necessidade, então, uma atualização da Constituição de 88, que acontece na década de 90, com a Lei Zico, que é de 1993, essa Lei 6215. Né? Essa Lei 6215, então, ela veio dar forma, no capítulo 2, lá, artigo 2º, aos preceitos constitucionais e reforçou o desporto como um direito individual. Só que, além disso, né, ela veio caracterizar que o fenômeno esportivo tinha diferentes manifestações. Né? Então, o fenômeno esportivo, no capítulo 2, artigo 3º, foi reconhecido conceitualmente por meio das manifestações. Né? Primeiro, do esporte educacional, depois, do esporte de participação e terceiro, do esporte de rendimento. Então, agora, quando a Constituição diz que é dever do Estado, então onde que o Estado vai investir? Em que tipo de esporte? Antes, qualquer coisa valia, desde que o governo estivesse investindo, poderia investir no esporte de rendimento, poderia fazer qualquer coisa. Agora não, agora a gente fala que tem 3 tipos de esporte e que o investimento tem que ser direcionado a eles, né? Mas a quais esportes serão fomentados? Nesse sentido, então, essa lei estabelece, então, né, que, que essas 3 manifestações se caracterizam como, né? E aí tem um texto do Tubino, que o Tubino vai dizer que, ao fazer isso, o governo brasileiro meio que sincroniza com o que outros países vinham fazendo, né? Outros países trabalhavam numa perspectiva de esporte mais ou menos parecida com essa, né? Então, o esporte educação era aquele praticado na escola e fora dela, né? Desde que tivesse um viés educacional, né? O esporte lazer, o esporte participação, é aquele praticado no tempo livre, né? E o esporte de desempenho ou de rendimento seria aquele praticado numa perspectiva de rendimento ou também chamado de esporte de elite, né? Onde teriam os atletas de elite. Então, vamos guardar essas manifestações aqui: esporte educacional, esporte de participação ou de lazer, e o esporte de desempenho ou de rendimento ou de elite, né? Vamos entender assim, como sentidos diferentes do esporte dentro do contexto brasileiro. Mas será que é assim que o esporte existe mesmo? Será que tem um esporte que a gente pode chamar de esporte educação? Será que o esporte participação ele se diferencia do esporte de desempenho, de rendimento, ou esporte de elite realmente? Né? Vamos ver alguns detalhamentos aí à frente. Essa lei ela ainda guardava alguns buracos, né? Algumas lacunas, vamos dizer assim. E aí, em 1998, né, 10 anos depois da Constituição, a Lei 9615, chamada de Lei Pelé, ela praticamente repete, né, segundo os documentos da época, 60% do que a Lei Zico já tinha dito, mas ela traz algumas atualizações. Então, ela repete no seu texto o esporte como um direito individual, né, direito do cidadão da República, e também as manifestações do esporte, lá no capítulo 3, artigo 3º, né, que explicava esse conceito de esporte, nessas 3 perspectivas: educacional, participação e de rendimento. Mas aí ela traz alguns detalhamentos, né? Esses detalhamentos são de que o esporte e a educação é, deve ser obrigatoriamente voltado para a formação da cidadania, né? A formação do futuro cidadão da República, e que ele tem subdivisões, né? Esse esporte e educação, então, ele iria se diferenciar em esporte educacional e esporte escolar. O esporte educacional, também chamado de esporte na escola, a gente já discutiu tanto sobre essa afirmação e fora dela. Ele deve estar referenciado nos princípios da inclusão, participação, cooperação, coeducação e corresponsabilidade, que são valores comumente ligados à formação cidadã. Já o esporte escolar, né, praticado por jovens com algum talento para a prática esportiva, eu achei essa afirmação bastante contraditória, né? O esporte escolar, então, embora compreenda competições entre escolas, não prescinde de formação para a cidadania, ou seja, não é um objetivo direto dessa forma de esporte, como uma manifestação do esporte e educação. Então, o esporte escolar está referenciado nos princípios do desenvolvimento esportivo
e do desenvolvimento do espírito esportivo, né? Até hoje ainda existe uma política nacional de esporte escolar, que ela não tem uma relação direta com a educação física escolar. É a ideia de se desenvolver o esporte a partir da escola, mas não necessariamente das aulas de educação física, né? Os jogos escolares representam, em algum momento, essa demanda da Política Nacional de Esporte Escolar, né? Agora, essa semana tem uma conferência, que é uma conferência nacional de esporte escolar, pra você ter ideia. Estou inscrito lá para participar desse evento, né? Depois eu trago uma atualização assim, sobre essas discussões, né? Então, aqui as características do que seria esse esporte educação, então. Então, não seria só aquilo que acontece dentro da instituição educacional escola, né? Mas seria uma divisão entre esporte educacional e esporte escolar, né? O primeiro referenciado nesses valores de formação cidadã e o segundo referenciado no desenvolvimento do esporte enquanto prática, né? Aí vem o esporte lazer, né? Na Lei Pelé, então, ela vem esclarecer que esse esporte, também conhecido, né, como esporte popular, é aquele praticado de forma espontânea. Tem relações, eu diria aqui que pode ter relações com a saúde e com as regras, né? Estas podem ser oficiais, adaptadas ou até criadas, ou seja, se a gente vai fazer um campeonato lá na nossa cidade, né, a gente pode ter regras próprias, né? Seria esse o caso, pois são estabelecidas entre os participantes. O esporte lazer, que também é conhecido como esporte comunitário, esporte ósseo, esporte participação ou esporte do tempo livre, ele tem como princípios a participação, o prazer e a inclusão. Então, esse aqui seria o esporte participação ou esporte lazer, né? E esse aqui seriam os codinomes dele, vamos dizer assim, né? Por último, teríamos então o esporte de desempenho, né? Esse esporte de desempenho, então, conhecido também como esporte de competição ou esporte performance ou esporte institucionalizado, é aquele praticado obedecendo a códigos e regras estabelecidos por entidades internacionais. Ele objetiva resultados, vitórias, recordes, títulos esportivos, projeções na mídia e prêmios financeiros. Pois mais à frente a gente vai ver uma referência teórica para questionar um pouco isso aqui e a gente vai tentar se enxergar dentro desses conceitos, né? Tanto para fazer uma validação deles, quanto também para a gente pensar se eles representam a realidade ou não, né? A ética nesses eventos deve ser uma referência nas competições e nos treinamentos, né? Os dois princípios do esporte de desempenho são a superação e o desenvolvimento esportivo. Convém esclarecer que o esporte de desempenho pode ser de rendimento ou de alto rendimento, ou alta competição, alto nível, etc. Os princípios para essas duas manifestações do esporte de desempenho são comuns, ou seja, tanto para o de rendimento quanto para o alto rendimento, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, a superação e o desenvolvimento esportivo, né? Caberia ao futebol que a gente assiste na Série A e agora na Série B, infelizmente. Tá travando agora, Paloma? Estão me ouvindo? É curioso, porque
Pessoal, estão ouvindo agora? Tá, vamos tentar de novo. Pra você ter ideia, a gente investiu em roteador melhor, né, justamente para essas coisas não acontecer e acaba acontecendo. Então, eu acho que não é do equipamento, né, eu acho que é mais do serviço de internet, mesmo que eu acho que é mais do que suficiente para garantir uma videoconferência, né, tanto que garantiu em outros momentos, né. Vou voltar a compartilhar a tela, tanto que está quase acabando aqui já. Bom, é, deixa eu só colocar o chat aqui de novo. Aqui no chat eu vejo quando vocês colocam alguma coisa. Bom, então o esporte de rendimento, de desempenho, de rendimento, alto rendimento, ele se dividiria nesse esporte de rendimento e alto rendimento, teria como valores a superação e desenvolvimento esportivo, né? O seu objetivo seria vitória, recorde, título esportivo, projeção na mídia e prêmio financeiro. Para fazer um resumo dessas três manifestações de esporte, esse quadro aqui vai ajudar um pouco, né? Então, nós temos aqui as três manifestações de esporte, né, nessa primeira linha, na segunda linha, aliás, né? Aí as formas de exercício do direito ao esporte, né? Então, nós teríamos direito a acessar o esporte educação, o esporte lazer e o esporte de desempenho. Cada um deles tem algumas divisões, né? Então, as divisões das formas de exercício ao esporte seriam: o esporte educação se divide em esporte educacional e esporte escolar, o esporte de lazer só como manifestação de lazer mesmo, e o esporte de desempenhos se dividiria em esporte de rendimento e esporte de alto rendimento. Cada um deles tem os seus próprios princípios, né? No esporte educacional, teríamos como princípios a participação, a coeducação, cooperação, corresponsabilidade e inclusão. E no esporte escolar, o desenvolvimento esportivo e o desenvolvimento do espírito esportivo. No esporte lazer, nós teríamos como princípios a participação, o prazer e o desenvolvimento esportivo. E no esporte desempenho, né, seja no rendimento ou de alto rendimento, nós teríamos o desenvolvimento esportivo e a superação como princípios, né, estruturantes dessa prática. Então, seria muito importante que vocês resguardassem em relação ao conceito do Tubino, primeiro essas três manifestações de esporte, né? Esporte educação, esporte lazer e esporte de desempenho, porque elas vão ser muito úteis para a gente pensar algumas outras possibilidades de explicar o fenômeno esportivo, né? Então, no que diz respeito ao Tubino, essas três manifestações meio que representam o pensamento dele e o que foi e a forma como isso influenciou na forma da legislação da Constituição de 88, da Lei Zico de 93, da Lei Pelé de 98, né? Isso está muito presente em avaliações de concursos públicos, né, de institutos federais. Dá para dizer que cai mais sobre Tubino do que qualquer outro, né, principalmente que é o que está presente na legislação. E outros autores caem menos, embora a gente possa pensar algumas questões sobre a, a forma como esses conceitos vão aparecer depois, né? Então, não necessariamente eles precisariam acessar o texto, né, para ter acesso a essa discussão dele. Eu acho que dá para a gente pensar a partir da aula aqui propriamente dita. E aí, na próxima, agora, a gente vai acessar um outro autor, né? Outros autores, né? Que é o Festensaiffer e o Gonzalez, né? Fazendo uma pontezinha com o Walter Bratt. E aí depois a gente já vai para o Mark Júnior, né? Que aí meio que ele traz uma perspectiva muito ampla a respeito do esporte, né? De como é que a gente pode pensar ele. E aí depois a gente já começa a falar um pouquinho da análise do esporte, as relações que ele estabelece com a sociedade. Tá? Alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de perguntar?
Ficou alguma dúvida sobre a caracterização desses três conceitos, desse conceito, dessas três manifestações de esporte que aparecem? A gente não precisa concordar ou discordar delas, tá? A gente pode fazer uma apreciação, mas a gente pode ter mais facilidade ou mais dificuldade para conseguir enxergar essas manifestações e conseguir diferenciar uma coisa da outra, citar exemplo, tudo mais, tá? Alguma questão? Ô Anderson, Sim. é o seguinte, no CBC a gente tem esses três tipos de manifestações do esporte lá. Eu queria saber, tipo assim, o esporte de rendimento, para ele ser ensinado e tratado na escola, como ele deve ser? Ele tem formas de tratar o esporte de rendimento mesmo, demonstrar para os alunos ali esse esporte? Eu não sei, Paloma, a abrangência da sua fala no que diz respeito ao demonstrar. O que a gente pode fazer com os alunos na escola é estudar o esporte de alto rendimento, né? Então, a gente pode, por exemplo, os alunos podem estudar até mesmo as diferentes manifestações de esporte, né? A gente poderia elaborar quadro comparativo, a gente poderia fazer apresentação a respeito de quais são os princípios, né? A gente poderia discutir as virtudes e os defeitos, a gente poderia discutir os princípios do treinamento aplicados ao esporte, né? Então, tem uma série de coisas que é possível fazer para que os alunos conheçam as características do esporte de alto rendimento. Agora, no sentido de fazer os alunos experimentarem, né? Ou até de desenvolver práticas numa perspectiva de rendimento na escola, eu não sei até que ponto isso chega, né? Eu estou trabalhando com uma disciplina optativa, com o oitavo período, que aí eu dei um nome muito bonito para ela, né, que é Tópicos Avançados em Esporte Escolar. E a ideia da disciplina é discutir justamente a possibilidade de tratar o esporte fora da educação física escolar, porque existe também, né, essas possibilidades. Hoje, essas possibilidades são duas. A primeira é pelo programa Escola Tempo Integral, onde tem as oficinas esportivas, né? E aí o objetivo da oficina esportiva não é o mesmo objetivo da educação física escolar, né? Então o objetivo de uma oficina não é o mesmo de uma aula. E também por projetos esportivos, né? Principalmente na forma de atléticas, né? Como tem Martim Soares, né? Apesar de Martim Soares ser um caso muito raro, né, de conexão entre escola estadual, prefeitura, vocês terem ideia, a prefeitura chegou a pagar bolsa de estudo para certas meninas mudarem para lá só para integrar as equipes da cidade, né? Então tem um projeto muito maior colocado, mas é uma perspectiva. Então esses meninos, essas meninas fora do horário de aula, eles tinham sessões de treinamento, orientados pelos princípios do treinamento, né, que é o Diógenes, que toma conta, um negócio bastante organizado, e isso é muito diferente da perspectiva de trabalho colocado para a educação física escolar, onde a ideia é o conteúdo, não a capacidade a ser treinada. Respondi a sua pergunta, Paulo? Conseguiu esclarecer, sim. Obrigada. Só aí, Paloma, a gente vai tomar cuidado com um pontozinho só. Então, a gente viu que o esporte dentro da escola tem duas perspectivas, né? Que é o esporte educação, ou o esporte e educação, ele se divide em esporte escolar e esporte, né, educacional, né? Então, a ideia de fazer uma atlética, a ideia de fazer um projeto social esportivo dentro da escola teria que estar ligado a uma dessas duas perspectivas, né? A gente não deveria fazer um projeto de esporte ligado à escola que estivesse voltado somente aos princípios do rendimento, mas sim aos princípios do esporte escolar, né? Que é o desenvolvimento esportivo e o desenvolvimento do espírito esportivo, e não só a superação e o resultado lá que aparecem como valores, né, do esporte. Ok? Compreendeu, Paloma? Compreendido, sim. Alguma outra questão? Bom, pessoal, se não tem mais nenhuma outra dúvida ou nenhuma outra questão, eu vou
encerrar, então, a conferência de hoje. Desculpa pelos problemas que apareceram, um pouco imprevisível. Eu acho que os 30 megas de internet que tinham que dar conta, tem um roteador muito bom